Salmos. Aleluia. Salmos 23. Glória a Deus. Aleluias. Glória ao nome do Senhor Deus. Assim que você encontrar em reverência a palavra, você que pode, coloca-se de pé. Vamos estar lendo, vamos estar meditando e vamos estar recebendo da parte do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós nessa noite. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Aleluias. Salmo 23, todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? A igreja pode se assentar? Glória a Deus. Hoje, a palavra que o Senhor nos deu, palavra muito conhecida, capítulo dos Salmos muito lido, creio eu, muito conhecido. E quando Deus confirmava na minha vida essa palavra, me veio um questionamento que dizia, talvez você que está ouvindo essa palavra hoje, pode dizer, mas de novo, quem sabe, não sei quantos dias atrás você ouviu esta pregação. Aí o Senhor confirmou no meu coração para mim, e eu quero passar para você. Talvez o Senhor está nos falando e nós não estamos entendendo. Ou nós estamos fazendo de desentendido. Mas o amor do nosso Deus é tão grande, tão genuíno, que Ele fala várias vezes até que nós entendamos. Amém? Por isso vamos ficar atentos. Atento para quê? Só de falarmos, mas de novo, estamos murmurando. De novo. Sabe por quê? Às vezes no nosso café da manhã, no nosso almoço, no jantar, nós repetimos várias coisas. Exemplo, no jantar, no almoço, é muito natural ter todos os dias o quê? O arroz, o feijão, não é verdade? E nós temos que glorificar o Senhor porque nós temos, não é verdade? Então, se você ouviu, se você não diga que está cansado de ouvir a palavra de Deus, mesmo porque essa palavra, que é única e verdadeira, ela se renova a cada instante em nossas vidas. Se nós lermos qualquer versículo da Bíblia, com o coração voltado para o Senhor, buscando a presença dEle, cada vez que seja no mesmo momento, nós vamos entender de uma forma. Sabe por quê? É o amor de Deus derramado para conosco através da sua palavra. Amém? Então aqui o salmista deixou escrito. Eu quero fazer uma comparação aqui, antes de entrar verdadeiramente na palavra, que Deus fez comigo e eu achei muito interessante. Eu fiquei alegre de ouvir a forma. Exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente, nesses termos que eu acabei de dizer, de ouvir tanto, nós podemos querer mudar e falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exemplo, está conversando com alguém, nós estamos num diálogo e às vezes nós somos questionados.
Aí nós tomamos a liberdade de falar que nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tipo assim, relaxadamente. Nós temos que, sim, confiar na palavra que nos é dita. Amém? Mas não é bem dessa forma. Aí, continuando. Deitar-me fazem ver dos pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Seu Deus não faz com você não, mas o meu faz. Cuidado. Amém? É o que Deus me falou, estou passando para a igreja. Ele refrigera minha alma, só. Ele guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não tenho medo de nada, de algum, porque Ele está comigo. E há vários seus casados me consolam. Irmãos, é diferente. Essas duas formas de lermos, de entendermos, de recebermos, é diferente. Eu, sinceramente, se alguém conversar comigo nesses termos que eu estou lendo aqui na segunda vez, se for pela fé, pela convicção, eu glorifico a Deus. Mas muitas vezes, irmãos, não é. Amém? Nós vamos entender durante a ministração aqui. Aleluias. Glória a teu nome. Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice, transborda. Não é assim. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Comigo é assim, eu vejo assim, eu creio é assim. Irmãos, se for pela fé, se for na presença verdadeira, com a sua vida no altar, glória a Deus. Mas não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é o que eu me atrevo a dizer. Amém? Eu prefiro a gente buscar do Espírito Santo até a forma para ler, para falar. E o cuidado ao falarmos com alguém. Amém? Mas então vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aqui, irmãos, nós temos que ter um entendimento que, primeira coisa, nós podemos interpretar. Agora eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu batizei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, converti, estou tranquilo, estou na paz. Aleluia. E a palavra diz que Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Para a gente entender melhor aqui, eu gostaria de fazer, vamos dizer assim, uma ponte, para a gente entender melhor, o que o salmista também deixou escrito no Salmo 91. Se você quiser abrir, se você não quiser, é só acompanhar. Porque ele começa assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. Então, irmãos, seria, talvez nós podemos dizer, um salmo confirmando o outro. Ou seja, se formos pensar com amor, meditando, tudo a ver. Bênção nas nossas vidas, falando do nosso Deus, falando do nosso Altíssimo, falando do nosso Senhor e falando do nosso pastor. E uma coisa interessante que Deus falou no meu coração, quando no Salmo 91, aleluias, foi: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
um nome do nosso Deus, vamos dizer assim, o Altíssimo. Por que o Altíssimo? Porque o Altíssimo é aquele que está sobre todas as coisas, sobre todos. Não há algo acima dele. Por isso, denominado também de Altíssimo. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. O que é onipotente? Aquele que pode todas as coisas. Aquele que para ele não há impossível, por isso denominado também onipotente. Sua confiança está no Altíssimo? Ele está sobre todas as coisas. Sua confiança está no Onipotente? Através da sua fé, ele resolve todas as coisas para você. Porque ele pode tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? E aqui continua. Aleluia. Direi ao Senhor, Senhor, o meu Senhor. Aí agora começa a mudar um pouquinho. Aquilo que eu devo à obediência. Aquilo que eu devo ao temor. Por quê? É meu Senhor. É meu Senhor. Trazendo para os nossos dias, como nós devemos ser e somos com nossos patrões. Não devemos obediência? Eles passam as regras que a gente não cumpre? Então aqui está falando de Deus, o Senhor. A diferença do exemplo que eu estou dando, porque é o nosso Senhor em amor, em compaixão, em misericórdia e em graça. É o nosso Senhor, denominado aqui Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e a minha fortaleza, e nele confiarei. O meu Deus. Olha que gostoso. Olha nós como os filhos, posso falar assim, você tem essa convicção de falar, o meu Deus? Aleluia. E o Espírito Santo revelou no meu coração o seguinte, falando, mas o meu Deus, que coisa bacana, que coisa grande, que coisa poderosa, o meu Deus. Só que, irmãos, nós, como igreja, nós que temos Ele como Altíssimo, nós que temos Ele como pastor, nós que temos Ele como onipotente, como Senhor, para que nós tenhamos Ele também como meu Deus, nós temos que ter tema da Igreja Batista Novo Mandamento durante o ano, intimidade. Quando você fala assim, como, meu amigo, quem é aquele moço ali? Meu amigo, você o conhece, amém? Senão não diria amigo. Você podia falar assim, não, conheci agora, conheci há pouco tempo, é meu colega de trabalho, é diferente. Mas quando você fala, meu amigo, é alguém que você tem uma consideração, que você tem uma confiança, que você tem um certo conhecimento, mas aqui fala assim, ele é o meu Deus. Aí, irmão, nos traz a responsabilidade para dizermos, ele é o meu Deus. Imagina você chega, por exemplo, para uma pessoa que está nas drogas, para uma pessoa que está na marginalidade, uma pessoa que usa de violência e vai apresentar a ele, o Senhor, como o meu Deus. Você tem que ter muita convicção. Você tem que ser muito íntimo do Senhor, porque você pode ser questionado. Prova para mim que ele é seu. Aleluia. Prova para você. A mesma coisa quando você chega e fala assim, aquele cara é meu amigo. Fala, mas vocês parecem ser uns amigos muito próximos. Vocês podem ser um amigo muito íntimo. Aleluia. Eu creio que nós, para apresentar alguém, chamar alguém de amigo, tem que ser como diz a palavra, né? Que há amigos que é mais do que irmão. Aleluia. E para você dizer, este é o meu Deus. Não, irmão, você trocou de carro, mas que bênção, hein? O meu Deus que providenciou as condições. O meu Deus que me deu.
Então, irmãos, nós temos que ser próximo. Nós temos que estar na presença. E para estarmos na presença, nós temos que estar com a vida em santidade. Aleluia. Nós temos que verdadeiramente ter fé, mas fé genuína. Uma fé pura. Nós temos que crer em tudo que está sendo falado aqui. Isso aqui é uma promessa para nós do nosso Deus. O que Ele tem para nós, o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós. Só que para tomarmos posse dessas promessas, nós temos que estar posicionados. Nós temos que andar buscando a santidade cada dia. Nós temos que andar convertendo-nos todos os dias. Porque esse mundo que moderniza, esse mundo que muda, esse mundo que cada dia está mais assim, se a gente sem entender, ele não anda segundo a orientação dessa palavra. Na maioria das vezes, muito pelo contrário. Eles nos apresentam coisas que é para quê? Para nos tirar da santidade, da presença de Deus. E não precisamos dizer que são coisas ruins, mas para a gente entender essa diferença, eu queria deixar para vocês aqui, depois vocês possam meditar, aleluia, o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, aleluia, a partir do verso 13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje, irmãos, o que nós vimos por aí é uma falta de amor ao próximo. Aí quando nós falamos assim, não, irmão, mas é pessoas que não conhecem Jesus, não, irmãos, é lá no mundo. Não, irmão, nós temos que estar atentos como igreja, como representantes do Senhor Jesus, como alguém que crê no Altíssimo, como alguém que crê no pastor, no Senhor, o Senhor onipotente. Sabe por quê? A palavra diz que Ele é onipotente, mas também é onipresente. E mais, Ele também é onisciente. Esse Deus que pode todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. Em todos os momentos de nossas vidas, Ele está presente. Tem mais, irmãos. Ele sabe tudo que se passa conosco. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, quando nós falamos de estar na presença do Senhor, de viver em santidade, de estar no altar, irmão, quando nós meditamos assim, a coisa estreita um pouco mais, não é verdade? Mas o nosso Deus, Ele é amor. Aleluia. A ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Porque senão nós podemos dizer, então não tem jeito não, porque eu peco, eu sou humano, eu sou carne. Tá, irmãos. Aí tem que entrar sempre. O converter é sempre haver arrependimento em nossos corações. E confessar as nossas fraquezas para o Senhor. E confessar os nossos pecados, nossos erros. Senhor, eu pequei contra Ti. Me perdoa, me fortaleça. Me dá força, Senhor. Aleluia. Hoje são tantos os chamativos para nos fazer pecar. Hoje o mundo oferece tantas coisas para nos tirar da presença do Senhor. Mas se você colocar no seu coração, eu não vou pecar. Eu não quero isso. O Senhor nos capacita. O Senhor nos fortalece. O que nós temos que tomar cuidado. Isso não tem nada a ver
Isso é um pecadinho, isso é coisa. Uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, uma coisa que eu tenho buscado no Senhor. Isso eu vou falar para mim, irmãos, porque falar para os irmãos, falar para a igreja, é até complicado. O dia que Deus dá uma palavra para o pastor, hoje você vai falar na palavra que está lá em Tiago, que fala sobre a língua. É complicado, irmãos. É complicado. Mas mais do que complicado, é sério na vida da igreja. Eu tenho batalhado com o Senhor, ensina-me a refrear a minha língua. Senhor, se necessário, como diz a tua palavra, você não coloca um freio, um abridão na boca do cavalo, do burro, para controlá-lo? Nós também precisamos, irmãos. Sabe por quê? Senão entra nada a ver. Nós sentamos na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo, capítulo 1, sem perceber. E do nada, está aqui naquela brincadeirinha e nós estamos aceitando. Nós estamos falando a mesma língua. Então eu tenho falado, Senhor, todas as vezes que eu tiver sem perceber ou percebendo, sem querer ou querendo, entrando nessa aí, só pode puxar o freio. Porque o animal, irmão, quando puxa o freio, ele chega até a abrir a boca, queira ou não queira, ele tem que obedecer. E a palavra do Senhor faz essa comparação. Então eu tenho lutado para mim não falar o que quero, como eu quero, quando eu quero. Porque é nessa aí, irmão, que o diabo tem achado muita brecha na vida da igreja. Tem achado muita brecha na vida da igreja. Me lembro que há tempos atrás eu preguei, Deus falou nesse sentido. Mas Deus falou assim, cuidado com os lugares que vocês frequentam. Cuidado com quem vocês estão dialogando, conversando. Porque não tem como, tem que conversar, né? Vamos supor, no trabalho, na hora do almoço, no salão de beleza, na barbearia, todo lugar que a gente vai tem pessoas e tem que conversar. Senão também nós somos taxados que é como quadrado. Aquele lá não fala nada porque ele é crente, porque ele é diferente, porque ele é melhor do que os outros. Não. Mas nós temos que saber como comportar. Nós temos que saber como apresentar o Altíssimo que nós conhecemos. Nós temos que saber pedir sabedoria a Deus para apresentar o Onipotente àquelas pessoas que não conhecem. Nós temos que demonstrar que nós somos ovelhas pastoreadas, cuidadas, zeladas, amadas. Então nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento. Demonstrar o amor ao próximo sempre. Saber usar da liberdade que Paulo fala aqui. Vocês foram chamados à liberdade. Isso aí, irmão, eu entendi que Paulo quis dizer. Antes vocês eram cativos. Antes vocês eram escravos. Antes vocês eram dominados por Satanás, fazendo as vontades deles. Mas vocês foram chamados à liberdade. Aleluia. Nós não cantamos aqui que o véu se abriu, o véu se rasgou. Aleluia. Fomos chamados à liberdade. E como nós temos vivido a essa liberdade? Ou nessa liberdade? Como nós temos valorizado de não sermos mais escravos. Precisamos ser vigilantes, orar sempre, ler sempre, para que nós não sejamos condenados por essa liberdade que nós somos chamados. Nós temos que entender e valorizar essa liberdade a qual nós somos chamados. A última pregação, Isaías 43, se não me engano, fala que nós somos remidos, né, pastor? Nós somos remidos. O povo de Jerusalém, o povo de Judá foram remidos. Agora aqui fala que nós fomos chamados à liberdade. Olha que coisa bonita, irmão.
chamados à liberdade, aleluia. Nós somos libertos do pecado. Sabe por quê? Hoje nós temos conhecimento, nós temos liberdade, nós temos livre acesso à palavra. Sabemos que há tempos atrás, eu me lembro quando eu era criança, eu não assisti, mas ouvi meu pai falando que a missa era celebrada em latim e o padre ficava de costa para a igreja. Agora, uma coisa que eu vivi é que todos os mais velhos orientavam: não leia a Bíblia, não leia a Bíblia. Quem lê a Bíblia fica doido. Quem lê a Bíblia fica doido. Querendo nos impedir de vir à liberdade a qual nós somos chamados, segundo Paulo escreveu aos Gálatas. Ei, vocês foram chamados à liberdade. Olha que gostoso de ouvir, né, irmão? Oh, maravilha. Cada um de vocês foram chamados à liberdade. Aleluias. Vamos valorizar essa liberdade. Está em dúvida? Vai para o joelho. Está em dúvida? Vai para a palavra. Está em dificuldade? Vai para o joelho. Está em dificuldade? Está na luta? Convida o Onipotente para participar de vocês. Participe a Ele o que está acontecendo. Há um momento de usarmos o freio na boca. Com quem nós temos compartilhado nossas lutas? Com quem você tem compartilhado os seus sonhos? Com quem você tem compartilhado suas conquistas? Até neste momento, nós temos que, ao freinho, não falar para qualquer pessoa o que você está passando, a dificuldade que você está tendo. Na igreja, você tem uma pessoa de confiança, convida para ser seu intercessor, sua intercessora. Me ajuda, irmão. Irmão, estou buscando uma vitória aí, não está fácil, me ajuda em oração. Preciso de detalhar o que está acontecendo, não. Exceto que você realmente seja um irmão, uma irmã de confiança, de oração. Tenho certeza que vai te ajudar. Mas é nessas horas que o inimigo está de olho e está na brecha. Deu uma brechinha do nada, irmão. Ele enfia apenas a unha. Se ele enfiar a unha, ele abre, enfia o dedo, enfia o braço e ele menos passa. E entra, irmãos. Nós temos que entender. Nós temos que valorizar. Nós temos que estar atento. Sim, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus que estejamos posicionados. Deus que estejamos buscando entender qual é a vontade de Deus para conosco. Tudo que formos fazer, orar primeiro, buscar primeiro. Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, esse é o tempo do Senhor? Está na hora. Estou fazendo certo, Senhor? Muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Ele não precisa, irmãos. Ele não precisa. Ele está presente no nosso dia a dia. Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que acontece. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Sabe por que Deus é onipotente? Tudo que há, Ele fez. E Ele tem controle de todas as coisas. De todas as coisas. De todas as coisas. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aqui o salmista escreveu o salmo comparando Deus a um pastor, que é aquele que cuida das ovelhas. E falando de ovelhas, onde elas são criadas? Em pastos. O que elas precisam? De águas. Mas aqui está falando, irmãos, que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão amável. Ele nos ama tanto que Ele nos faz deitar em pastos verdes, verdejantes. Olha que maravilha. Aleluia. E mansamente nos leva às águas tranquilas. Nós vemos nessa época do ano, irmãos, que quando a gente passa no interior, indo para a roça, tudo, a gente vê pasto que está igual esse cimento. Não tem nada para comer, porque secou-se.
E o gado ali foi comendo, comendo, que está na terra. A gente vê algumas propriedades que o gado anda longínquamente para buscar água. Mas aqui está falando que esse pastor que cuida de mim e de você, olha para você ver, nos faz deitar em pastos verdes e nos leva mansamente a águas tranquilas. Olha para você ver que maravilha. Tem lugar que o gado vai beber água, às vezes até morre, porque não tem condições, entra ali, atola, outro tem um barranco, ele joga um por cima do outro e mata. Mas aqui está falando que esse pastor que cuida de mim e de você, além de fazer a gente deitar em pasto verde, aquele capim macio, novinho, nos leva mansamente em águas tranquilas. Vai para você ver o Deus que você serve, que maravilhoso é. Que pastor nós temos. Amém? Aquele que cuida, aquele que zela. Aleluia. Nós podemos ver isso também na vida de Jesus. A forma com que ele chegava para as pessoas, a forma com que ele atendia aqueles quando ia até ele. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu uso muito, principalmente dia do pastor, falar um versículo que está no meu coração, que se encontra em Mateus, capítulo 9, se não me engano, verso 38. Que Jesus, olhando, viu uma multidão que andava errante, andava sem rumo, não sabia para onde ia, como ovelhas sem pastor, como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que não são cuidadas. Estava indo, irmãos, mas não tinha certeza de deitar em pastos verdes. Eles não sabiam se encontrar águas tranquilas, nem se seriam conduzidas. Por quê? Sem pastor. O que seria? É o que a gente vê. O gado está ali, não tem o que pastar. A água, se tem, é água suja, é uma água de difícil acesso. Mas a forma com que Deus nos fala nessa noite, que Ele cuida de nós, que Ele cuida de nós como ovelha, é com amor. É com amor. Eu me lembrei de uma coisa, irmãos, que quando eu meditava aqui, que Deus de criança eu vi, e eu creio que muitos irmãos aqui também já viram, como era imaginado o pastor se tratando de Jesus, que a gente chegava nas casas, via-se uns quadros, eles usavam muito quadro, né? E eu me lembro que um deles tinha o Jesus, vestido com uma túnica, barba, como sempre fazem, e com um cajado na mão. E eles conseguiam desenhar, irmão, aquele rebanho enorme que fazia até uma curva, com um cajado na mão. E me veio à memória essa imagem, que simboliza o quê? O pastor na frente das ovelhas, o Jesus na frente das ovelhas, o pastor. E o cajado para quê? O cajado simboliza poder, ou seja, as ovelhas obedeciam através daquele cajado. Se fosse preciso de corrigir, por exemplo, que uma ovelha rebelde viesse atacar o pastor, ele podia se defender. E aquela curva, se caso caísse num buraco, uma coisa assim, para resgatar. Aí me veio à memória aquele quadro, e eu entendendo, que Jesus maravilhoso. Irmãos, e nas fotos, nesse quadro, o rebanho não era pequeno. Aí, de repente, Deus falou comigo. Aquilo ali foi só mostrando, como se diz, desenharam a imaginação, mas de repente eu me encontrei o quê? No meio daquele rebanho ali do quadro. Sou um escolhido. Hoje eu sou arrebanhado, não estou andando errante. E você também não. Você hoje é cuidado por este pastor. Aleluia. Aleluia. O Senhor preparou um pasto verde para que eu e você possamos deitar, alimentar, descansar. E Ele nos conduz
mansamente. Olha para você ver o detalhe. Águas tranquilas. Nós não precisamos preocupar. Será como é que está a água que nós vamos beber? E eu queria te perguntar, como tem sido o seu dia a dia? Como o Senhor tem cuidado de você? E como nós temos nos comportado diante de tanto amor, de tanto cuidado, de tanto zelo, como nós temos comportado? Coração grato, coração às vezes rebelde, às vezes ainda reclamamos, como nós temos comportado. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo. E às vezes tem dia que eu vou orar e falo, Senhor, me perdoa se eu fui ingrato com alguma coisa. Nós devemos ser gratos, irmãos. Nós fomos alcançados por um Deus maravilhoso. Sabemos que somos criatura feita por Ele. Mas uma coisa é ser criatura. E outra coisa é ser filho. Eu e você hoje temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Hoje nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. No verso 3 do capítulo 23 está escrito assim, ó, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Mais uma vez, o escritor nos coloca aqui como ovelhas. Mas olha um detalhe desse versículo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nem sequer nos deixa andar pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes, irmãos, nós estamos passando uma provazinha, uma batalhazinha, e às vezes nos achamos ou comparamos com o vale da sombra da morte. Ei, aleluia! Mas aí o Senhor me fala, ainda que andasse, não temeria mal algum. Irmãos, indiferente de circunstância que nós vivamos, nós temos que entender e receber esse versículo, que Ele é conosco, Ele cuida. É muito natural o ser humano falar assim, Deus esqueceu de mim, não é isso que eu estou passando, às vezes até ora falando assim, nos atrevemos a orar falando assim com Deus, né? O Senhor esqueceu de mim, não, mas assim, eu sou filho do Senhor e o que eu estou passando. Lembre-se, mesmo que se você andasse pelo vale da sombra da morte, não temas, não temas, aleluia. A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, eu creio que é um dos primeiros versículos que eu deixei entrar no meu coração, que a palavra sempre fala, não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te sustento pela minha destra de justiça. Nosso Deus é justo. O homem pode cometer uma injustiça, mas nosso Deus é justo. Não temas que eu sou contigo. Não te assombre, não fique assustado com o que está acontecendo no momento, não. Irmãos, não assuste com alguma condições que você é colocada, não. Não se assuste com a circunstância que você está vivendo, não. A palavra que nos garante, não te assombres, que eu sou o teu Deus. Irmãos, se nós ficar tremendo, ficar com medo, ficar murmurando, é porque nós não estamos confiando verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso que nos deixou essa palavra, para que pudéssemos alimentar.
Hoje eu estou deitado num pasto verdíssimo, que é o quê? Essa palavra que Ele nos deu nessa noite. Isso aqui, irmãos, é para nós alimentarmos a nossa alma e sair daqui farto. Talvez você veja a igreja, às vezes desanimado, às vezes preocupado com um problema, às vezes ansioso com o amanhã. Ô irmão, farta-se da palavra de Deus, entenda-se o que está sendo ministrado. Talvez, na minha forma de expressar, eu não estou te esclarecendo tanto, mas você tem toda a liberdade de chegar em casa, ler, meditar, pedir a Deus, tira-me a dúvida, eu fiquei com a dúvida, porque isso aqui é o pasto verdejante que Ele nos oferece. É aquele que, através desse pasto aqui, que nós podemos alimentar nossa alma, nos fortalecer, nos adquirir sabedoria, irmãos, discernimento, aleluia, amor. Quem sabe, nós estamos com uma certa dificuldade de amar o próximo, como diz Paulo aos Gálatas. Através desse pasto verde, através da palavra dessa noite, nós vamos ser libertos. Nós vamos entender que nós somos chamados à liberdade. Irmã, essa liberdade quer dizer, hoje você é livre para perdoar quem te magoou. Aleluia. Ah, mas irmão, ela que não me perdoa. Faça a sua parte. Peça o perdão. Peça o perdão. Às vezes nós somos chamados à liberdade, mas ainda tem alguma coisa no nosso passado que nós estamos trazendo, que nós estamos guardando. Aleluia. E se isso acontece, irmãos, principalmente se for uma mágoa, for uma falta de perdão, está sendo guardado no lugar errado. Onde que nós guardamos uma falta de perdão? Uma mágoa? Aquilo que fulano fez eu não esqueço jamais. Onde fica guardado que você sempre lembra? No templo, que diz a palavra, que habita o Espírito do Altíssimo. Aleluia! Além de sofrermos com a falta de perdão, ainda estamos impedindo que o Espírito Santo habita. Aleluia! Porque a palavra diz que nós somos o templo do Espírito do Deus vivente, do Deus Altíssimo. Mas Ele não habita em um templo que está com alguma sujeira, que está com algum resíduo do passado. Aleluia! Para isso nos é pregado sobre o batismo, sobre o descer pelas águas, sobre o arrependimento. Aleluia! Aleluia! Você e eu fomos chamados à liberdade. Aleluia! E nessa noite, mais uma vez, o Senhor está nos apresentando quem é Ele, como Ele age, como Ele cuida de nós. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Um fato que aconteceu comigo, que eu ainda era adolescente, no interior, eu não me lembro porquê, tinha turminha que a gente brincava lá, mas o menino lá, houve um desentendimento lá, não teve briga, não teve tapa, não teve nada, nós ficamos de mal do outro, mas uma coisa assim, ó, de mal que continuava brincando junto, mas não falava ei, nem nada e tudo, e nós crescemos, e eu vim embora para aqui, e ele não sei que rumo tomou, sempre o irmão lembrava do menino, ou não esquecia não. E será por quê? É menino, mas aí eu já senti assim, tipo assim, como vai ficar? E essa situação? Aí eu vou conhecer Jesus. O Espírito Santo fala assim, e o menino? Aí já era diferente, irmão. E o menino? Aí, irmão, me deu aquela ansiedade, aquela vontade, aquela saudade dele, aquela vontade de vê-lo. Irmão, aí ficou diferente, sabe? Não tinha raiva mais, mas tinha... como eu desejo vê-lo. Irmão, mas Deus, onipresente, ele estava sabendo, falou, seu coraçãozinho está ardendo para ver o menino que você brigou com ele, né? Aleluia. Ele sabia, irmão, que o meu desejo era vê-lo
para que houvesse perdão. Aí passa daqui, passa dali, lá no interior a gente encontra muito, assim como familiares, geralmente quando morre alguém, né, no enterro. Aí um dia eu estava no enterro lá, que eu não lembro nem de quem, quando eu olho assim, olha o camarada lá, irmão. Falei, Deus. Eu, como já conhecia Jesus, eu fiquei muito feliz e comecei a agradecer. Aí quando ele chegou perto de mim assim, você é o fulano? Eu sou, e você é o fulano, né? Mas quanto tempo e tal, tal. Falei assim, cara, você não sabia que eu sinto uma saudade de você? Sabe por quê? Ele falou, sei, porque nós ficamos de mal e depois você sumiu para lá e eu para cá, nós nunca tivemos a oportunidade de falar mais. Mas eu queria dizer que eu não tenho raiva de você, não. Falei, eu tenho saudade de você, cara. E nós demos um abraço assim, falei, Deus, o senhor é maravilhoso demais. Isso, irmão, eu creio que é 20 anos depois, 25 anos talvez. Já éramos barbados, mas o que eu sentia, ele também sentia. Esse trem não ficou legal. Mas o que aconteceu com esse cara? Será que um dia eu vou vê-lo? Será que eu não vou? Mas sabe por quê, irmão? Deus nos dá oportunidade, é quando nós colocamos no nosso coração com sinceridade. Se tem alguém que te magoou, ou vice-versa, se você tem isso no coração, procura um jeito. Se não está tendo jeito, se você não vê, não conhece, apresenta ao Altíssimo. Ele, na sua onisciência, já sabe. Mas se você colocar o desejo no teu coração, Deus vai te dar condições. Salmo 37 fala, aleluia, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais ele fará. Fala para ele. Falou, Senhor, lá naquela empresa que eu trabalhei, eu fiquei assim, mas não estou sentindo bem. Lá do interior que eu vim, aquela pessoa que nós namoramos. Não, irmão, não guarda isso não. Limpa teu coração, limpa o templo para que o Espírito Santo possa verdadeiramente habitar. Porque é Ele que nos orienta, é Ele que fala conosco, é Ele que nos sustenta. Aleluia. É tempo, irmãos, de buscarmos verdadeiramente a presença do Senhor. Cada dia mais que passa, as coisas estão ficando mais difíceis. A maneira de se viver hoje, que é natural para o mundo, para nós não é. Para Deus não é. Para nossos pais que nos ensinou uma coisa, não é normal. Não, mas hoje é tudo assim mesmo. Tudo o quê? Aleluia. A palavra do Senhor não muda. Os ensinamentos do Senhor não mudam. Os mandamentos da palavra de Deus não mudam. O estatuto de Deus não muda, irmãos. O homem que não teme, que não conhece a Deus, é que muda tudo. Hoje, se você for observar, irmãos, o poder, vamos dar um exemplo do nosso país, está na mão daqueles poderosos que eles fazem o que bem entendem. Mas eu pergunto, será que conhece o estatuto? Será que conhece o mandamento? Será que conhece a palavra? Será que tem temor? Aleluia. Não, irmãos. Tem interesses, tem ganância, tem ódio no coração, tem maldade nos corações. Só que humanamente falando, o poder está na mão deles. Eles fazem as leis, eles executam as leis. Pergunta-se por que a lei do Brasil é tão, vamos dizer assim, frouxa, não sei se é a palavra certa, sobre violência, sobre roubo, sobre desvio de dinheiro e tudo. Sobre todas as coisas. Por que as leis são assim no Brasil? Sempre tem um jeitinho. É porque, irmãos, se quem faz as leis está lá nas câmaras, está lá no alto poder, fizer as leis, vai sobrar sobre eles. Eles são os mais corruptos. Eles são os mais maldosos. Por exemplo, uma câmara, seja ela municipal, de estadual ou federal, que tem coragem de fazer leis que tira dinheiro, por exemplo, das escolas.
que tira dinheiro ou diminui da saúde, irmãos. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Humanamente falando, o poder está sobre as mãos daqueles que não têm temor a Deus, que não têm conhecimento da palavra, ou têm e ignoram, não colocam em prática. Aleluia. Mas a palavra do Senhor nos dá o poder maior. As coisas podem ser mudadas através da minha e da sua oração. Dobrar o joelho, crer. Não importa. Dizer assim, mas eu vou orar, eu sou nada perante, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados Federais. Eu não sou nada. Mas eu quero te contar, quero ilustrar para você algo que vai aumentar a tua fé. Dizem que a certa vez a floresta estava pegando fogo. E os bichos tudo desesperados, só corria. De repente alguém parou e viu a beija-flor. Ia até um lago, molhava suas peninhas, corria sobre o incêndio e balançava as peninhas dela. Voltava lá, molhava as peninhas e balançava lá. Que alguém falou assim, deixa de ser idiota. Você desse tamanho vai conseguir apagar um imenso incêndio desse? Ela falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Ela estava crendo, eu estou fazendo a minha parte. Às vezes, irmãos, nós somos impedidos de conseguir nossa vitória, porque nós olhamos o tamanho do problema. Aleluia. Davi tinha tudo para dar uma olhada lá no gigante e eu vim aqui foi trazer alimento para meus irmãos. Eu não sou soldado, eu não sou alistado, eu não vou guerrear não. Mas ele colocou no coração, esse homem, esse gigante, está desafiando, é meu Deus. Isso eu não aceito. Ele creu, ele acreditou. Ele não olhou a circunstância, ele não olhou o tamanho do gigante. E muito menos olhou a capacidade dele. Mas ele falou assim, o Deus que eu sirvo vai me dar a vitória. O Deus que eu sirvo vai entregar esse gigante na minha mão. E nessa noite eu quero dizer para você, o Deus que nós estamos pregando a palavra dele nessa noite vai entregar a tua vitória se você crer. Não importa o tamanho do problema, não importa a vitória que você está buscando, faça como Davi, creia tão somente. Aleluia, creia, é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós superamos. É pela fé, irmãos, que nós conquistamos aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Aleluia. E o interessante, irmãos, que esse salmo que eles querem nos dizer, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, realmente não me faltará, mas uma coisa que nós como ser humano, como igreja, como ovelhas do pastoreio do Senhor, temos que entender, nada nos faltará, desde que o que nós estejamos buscando, esteja de acordo com a vontade do papai. Aleluia. Nós temos que ter esse entendimento. De repente eu estou buscando alguém, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, o que eu estou precisando e pedindo, o Senhor está de acordo? Tem que ser. Aleluia. Jesus, vendo o que ele haveria de passar, a palavra diz que ele suava gotas de sangue. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, papai, não tem jeito de mudar o rumo da história, não? Senhor, tem realmente de passar para aquilo? Mas de repente ele falou, mas que seja feita a tua vontade. Aí Deus capacitou ele. Deus encorajou ele. Ele foi lá e enfrentou a cruz. Por mim e por você. Em nosso lugar, irmãos. O pecado que era nosso, ele tomou sobre si. Lá na cruz. Não importa o que você está buscando, Senhor, não, irmãos.
Deus que esteja segundo a concordância dele. Sabe por quê, irmãos? Nós às vezes oramos, Senhor, eu quero um carro, e já determina qual carro que você... Isso é um testemunho que eu ouvi, que o irmão buscava um carro e ele queria o melhor. Senhor, o senhor me capacita. Aí Deus perguntou para ele, vou te dar esse carro. Você tem condições de pagar um seguro? É caro. Você tem condições de pagar os impostos? O irmão falou assim, é mesmo, eu vou comprar o carro, a prestação eu pago, mas os demais. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria para orar, para buscar, para guerrear. Mas a palavra do Senhor nessa noite nos fala, aleluia, glória a Deus, que o Senhor vai nos preparar uma mesa perante nós, na presença dos inimigos, e unge nossa cabeça com óleo, que o nosso cálice transbordará. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando verdadeiramente nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, quando verdadeiramente nós agirmos com temor e tremor na presença do Senhor, quando verdadeiramente nós sempre, irmão, continuamente buscando a presença do Senhor, nos apresentando no altar, Deus é fiel e justo para fazer cumprir em nós aquilo que a tua palavra diz. Nós temos que crer, mas nós temos que posicionar. O nosso Deus não é um Deus do jeitinho brasileiro. O nosso Deus não é o Deus do nada a ver. O nosso Deus é fiel, mas justo. É justo. Ele não é injusto. O nosso Deus não vai te permitir aquele jeitinho para você conseguir a tua vitória. E se o que você está buscando depende de Deus para te dar a vitória, se Ele, na sua onisciência, vê que amanhã é para te dar um problema, Ele não vai te permitir. Então vamos continuar buscando. Deus, que seja feita a tua vontade. Deus, às vezes eu estou olhando só para um lado da bênção que eu estou buscando. Me faça ver toda circunstância. Senhor, se o carro que eu quero, eu vou pagar a prestação, mas não vou aguentar pagar os impostos, vai ser dor de cabeça. E depois você vai reclamar com quem? Ah, meu Deus! Mas não esperou a vontade dele, o tempo dele. Amém? Que sejamos sábios em buscar. E que sejamos atentos em amar. Amar nosso próximo. Eu, quando estava ali na porta hoje, falei que estava com saudade do Gesso, nós nos abraçamos ali, foi tão gostoso, sabe? Quem gosta aqui de abraço? E quem gosta de abraçar? Ô, irmãos, eu não sei qual que é melhor quando você dá um abraço, mas você sabe o que acontece? Porque a matemática de Deus é assim, ó, você estica a mão para abençoar, jamais ela volta vazia. Então, quando você, eu vou dar um abraço no Gesso ali, ó, mas ele me abraçou e falou coisas tão gostosas que eu que senti abraçado, falei, ô Deus, o Senhor é o Senhor mesmo, né? Eu senti de dar um abraço, mas eu estou ganhando, é um abraço tão especial. E assim, irmão, é tudo. Nós devemos amar as pessoas para que nós possamos também sentir amado. Às vezes você vai até uma pessoa para abençoar, você sai lá abençoado. Eu digo que às vezes que eu fui no norte de Minas, fui no intuito de abençoar, de ajudar a levar, ajudar a distribuir cesta, de falar da palavra. Irmão, o que eu recebi lá foi muito mais do que eu levei. O que eu recebi foi muito mais do que eu doei. Você sai de lá abençoado, irmão. As pessoas sem condições nenhuma, mas te demonstra amor. Retribui aquilo que você faz ali tão pouquinho, em número maior. Muito gostoso. Isso é quando nós colocamos no nosso coração de dar, de doar, de entrega. Eu deixo para a igreja essa palavra que Deus falou muito comigo nessa noite. Que nós saibamos interpretar até mesmo no ler o Salmo. Não é confirmando,
Mas como Deus está falando conosco, nós recebendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só depende de eu posicionar. Só depende das minhas atitudes. Amém, igreja? Que o Senhor possa colocar no teu coração cada palavra que foi ministrada aqui de forma que você entenda. De forma que venha frutificar na tua vida. De forma que venha te ensinar a buscar a vitória. De forma que venha te libertar daquilo que você está buscando no Senhor. Se você entrou nessa noite aqui com a tristeza no coração, creia, o Senhor vai transformar em alegria. Se você entrou aqui buscando uma cura, o Senhor já está providenciando a tua cura. Se você entrou aqui precisando de perdoar alguém, o Senhor vai te fortalecer, te dar visão, você vai encontrar a pessoa e você vai perdoar, você vai ser perdoada. Lembra-se, vai para a tua casa convicto, nós fomos chamados à liberdade. Hoje nós somos livres para adorar o nosso Deus. Hoje nós somos livres para ler a palavra do Senhor. Hoje nós somos livres para buscar e ser visitado pelo Espírito Santo, para ser batizado, para ser renovado. E que o Senhor possa abençoar cada um nessa noite, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de você que conseguiu vir. E eu agradeço a oportunidade e a confiança de me ser dada a oportunidade de estar aqui no púlpito ministrando a palavra. Amém, irmãos? Nas suas orações, lembra-se do irmão Francisco, que ele é carente da sua oração. Amém? E que você sempre esteja orando. Hoje você já começa a orar para o pregador do culto de domingo. No domingo você começa a estar orando pelo pregador da quarta-feira. Não precisa saber quem que é não, irmão. Sabe por quê? Aqui é o culto da vitória. Você vem buscar a tua vitória, a vitória está através da palavra. Então intercede pelo pregador para que Deus use ele sempre. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.